Olá, estamos de volta com mais um episódio do Vamos Nos Entender. Este é o nosso propósito, de diferentes formas, mas de olho em como fazemos a nossa comunicação e aqui pensando juntos para nos entender e para que você possa refletir aí aquilo que lhe afeta e que lhe toca nos assuntos que a gente vai trazendo. A gente está fazendo mais um episódio sobre relacionamento e dessa vez dando um pouquinho mais de tempo por relacionamento com os filhos. Eu sou Sabrina Tomasi, psicóloga, jornalista, foco e pilar em comunicação expresso de diferentes formas, pelo podcast, pela psicologia clínica, pelas palestras dentro das empresas, tudo tentando alinhar com pessoas, o cuidado com comunicação delas com as outras. Juliano. Eu sou Juliano Rigatti, formado em comunicação social e com experiência em comunicação não violenta, inteligência emocional, conduzo grupos de prática, onde a gente consegue ver na prática onde é que estão as dores das pessoas nos relacionamentos, na comunicação com aquelas pessoas que mais se ama e às vezes onde se tem mais desafios. E a gente está aqui agora, eu sou o pai da Olivia, de 4 anos, e o programa de hoje, como a Sabrina disse, é para a gente ter um pouquinho mais de tempo para falar desses pequenos, né, que a gente ama tanto e que, por contradição, às vezes é tão difícil de lidar, né, porque são pessoas em estágio de vida, com capacidade de autorregulação muito diferente e vivendo num momento do mundo muito diferente do momento que nós vivemos quando a gente tinha a idade deles, né. E no último episódio a gente deu uma palhinha sobre filhos, e aí eu lembrei de uma história, não dava tempo no último episódio, e talvez nem fosse o momento de aprofundar tanto, e que agora eu quero trazer. Fui ao supermercado aqui de Porto Alegre esses dias, e tem tipo um parquinho instalado no supermercado, onde ela gosta de ir para brincar um tempo, eu fico ali junto com ela, e a gente subiu a escada rolante, quando a gente olhou para o lado, o parquinho não estava. E tinha se criado toda uma expectativa que a gente ia lá, porque fazia tempo que a gente não ia. Nossa, assim, dava para ver a tristeza instalada, assim, genuína, né? A tristeza, frustração, decepção. Tanto que ela sentou no chão para chorar. Ela ficou muito triste. E assim, como a Sabrina bem fala, né, que não existe mágica, não existe receita, existe processo. Estamos nesse processo há bastante tempo, né, Bina, assim, nos treinando, praticando, e aí quando acontece esse tipo de coisa com quem a gente gosta, eu celebro quando eu não ajo no automático. Naquele momento eu vi que ela precisava expressar a tristeza. Ela precisava de espaço para expressar a frustração, a decepção dela. No automático, eu poderia dizer: para de chorar, vamos fazer outra coisa, isso não é para tanto, é só um dia que tu não vai brincar. Ou seja, no automático, eu poderia invalidar o que ela estava sentindo. E isso, nossa, isso nos traz prejuízos enormes depois. Como nós adultos hoje vemos nas nossas terapias, a Sabrina falando e atendendo hoje, né? Então, assim, quando a gente invalida o sentimento de uma criança, a gente está dizendo para ela que aquilo que ela está sentindo não tem importância. Ou ela não deveria estar sentindo o que ela está sentindo, ou seja, ela se sente inapropriada. Então, naquele momento, eu permiti que ela ficasse triste, por um tempo. Ela ficou ali, eu abracei, eu estava perto, eu falei que eu também tinha ficado triste, eu também tinha ficado frustrado. Quando eu vi que ela já estava um pouco mais calma, eu falei: "Vamos substituir o nosso passeio? Vamos fazer outra coisa? Vamos comprar um chocolate?" Ou seja, eu não imediatamente tentei substituir a tristeza dela pela alegria do chocolate, porque aí também eu estaria de uma forma velada, invalidando e querendo substituir, dizendo o que era mais importante naquela hora, era deixar para lá ou sentir o que ela estava sentindo? Não, o mais importante era permitir que ela sentisse o que estava sentindo. Aí ela falou: "Não, vamos." Sim, ela meio que estava com dificuldade ainda de se desapegar da ideia de que ela ia brincar. Ela falou: "Não, vamos." Quando ela disse vamos, eu peguei ela no colo, ela estava caminhando até então, peguei no colo, porque senti que ela precisava, né, de contato. A gente deu uma volta, a gente foi ver uma outra loja. Quando a gente virou,
para voltar para a escada rolante, eis que à nossa direita estava o parquinho, que tinha trocado de lugar. Eu olhei para o rosto Aí dela, tu sentou Bina. no chão e chorou. Não, era a alegria estampada assim, do mesmo jeito que a tristeza veio, a alegria veio assim com uma pureza. Ela dava gargalhada, ela não sabia como, ela não cabia dentro dela, ela olhava para cima, ela girava, daí eu girei ela assim. Então, e aí de novo eu deixei ela estar feliz, eu deixei ela alegre, né? Eu dei espaço. Só que a grande questão é o plantio, né? Quer dizer, quando eu dei espaço para a tristeza, eu permito que a alegria também venha espontaneamente e tenha também o seu próprio lugar. Né? E aí eu incentivei, tu viu que legal, a gente se enganou, a gente não tinha olhado para o lado, não sei o quê, vamos lá, vamos brincar. E aí foi. E enquanto ela brincava, ela era ela mesma. Né? Ela estava ali com tudo que estava vivo dentro dela e brincando e feliz. Então, de novo, né, eu celebro esses momentos de conseguir não vivê-los no automático, mas conseguir refletir sobre o que está rolando em fração de segundos e tomar a decisão mais plausível para aquele momento, ou que eu considero mais compatível com o que a gente acredita, com os valores que eu tenho. Né? Então, eu queria trazer esse exemplo porque ele traz muitos elementos, assim, né? Do quanto, eu falei também no episódio anterior das nossas necessidades humanas, aquilo que nos une, né? O quanto a gente passa o dia em função dessas necessidades. E as crianças, elas têm muita necessidade de pelo menos duas coisas: espaço e diversão. São duas coisas que, quanto mais, a gente vê assim, a minha filha tem 4 anos, o espaço é cada vez mais uma necessidade muito latente, porque ela se sente autônoma, ela já tem capacidade de fazer as coisas, ela já vai no banheiro sozinha, ela já pode escovar os dentes. Então, ela quer espaço, ela está conquistando os territórios dela. E a gente, como adulto, precisa ter consciência. Né? Por isso, comunicação com consciência. Precisa ter consciência de que isso está acontecendo. Do que ela está cuidando? Ela está cuidando da necessidade de espaço, de ampliação de território, para ela poder viver e expressar o que está vivo nela. E ela precisa de diversão. Então, quando eu levo ela para escovar os dentes à noite, e ela demora para se fixar em escovar os dentes, e eu fico bravo porque eu quero ir dormir, eu quero fazer alguma outra coisa, eu preciso sair do automático, de algo que me desagrada, que me tira do meu planejamento de adulto, e me dar conta que ela está cuidando da necessidade de se divertir, e que é próprio de uma criança. Então, se ela não quer escovar os dentes naquele momento, dá 2 minutos. Deixa dar uma extravasada. Deixa ela descobrir alguma coisa que tem ali dentro daquele armário. Deixa ela se olhar no espelho. Vai passar. Ela vai se divertir e vai dar espaço de novo para isso. Para uma rotina que já foi criada, para um pedido de um adulto que ouve também o pedido da criança. Nessa hora a coisa começa né, o plantio começa a trazer os seus frutos, assim. Não, eu fui fazendo 1000 anotações, assim, das coisas que o Juliano foi falando, de memórias que me vêm e de pontos, assim, a se resgatar no que tu está dizendo, né? Afinal, acho que fica a pergunta, talvez a gente olhe aqui, tá falando de relacionamento, pais e filhos, o que isso tem a ver com comunicação? Né? Tem a ver porque é pela comunicação que a gente dá o tom, que a gente dá o tempo, que a gente orienta. E até quando ele diz assim: bom, mas tá brincando quando tinha que escovar o dente. Ah, bom, vai dormir então, deixa brincar? Não é isso que o Juliano tá dizendo, né? Ah, dá 2 minutos. Porque a criança também pede limite nessa diversão, nesse tempo, ela pede limite. E quem é que vai ter que dar limite? Quem é que dá o tom da relação? É o adulto da relação. Caiu para nós sermos o adulto dessa relação. Então, e por isso eu sempre falo que, né, a nossa comunicação é a expressão daquilo que a gente é. Se a gente ainda não amadureceu, né, se a gente ainda está muito criança aqui dentro, a gente precisa evoluir um pouquinho para assumir os papéis que a adultez nos pede. Principalmente quando a gente bota uma criança no mundo e tem a missão de prepará-la para ele. Né? Então, se teve um grande aprendizado relativamente recente que eu tive que fazer e trazer à consciência, é esse.
quem é a adulta da relação. Quem é que tem o córtex pré-frontal já plenamente formado, capaz de transformar toda essa furacão emocional que são crianças e adolescentes e achar onde é que está o pilar da razão para poder ou aguardar o furacão passar e daí vamos conversar sobre isso, ou pelo menos me serenizar para entender, como eu falei já no episódio anterior, isso não é meu, isso está acontecendo ali, eu só preciso sustentar isso para botar as coisas no lugar. E isso também é comunicação, né? Como a gente lembra sempre, e aqui eu vou dizer obviedades, né? Porque talvez você já tenha percebido tudo isso, mas falar sobre isso é importante. A gente ter esse lugar, assumir este lugar e assumir esta maturidade, essa adultez. É o primeiro ponto, eu acho, quando a gente fala em relação a filhos. E me lembrei de uma situação de uma mãe que disse assim, com um filhinho de 2 anos. Parece que às vezes ela não consegue me dizer o que ela está sentindo. E daí tu poder dizer para essa pessoa, e a gente, é importante, se nunca ninguém me dissesse, talvez eu não soubesse, assim. É, não, ela não, com 2 anos, ela não vai te dizer o que ela tá sentindo. Ela vai sentir. E tu podes começar a dizer o que ela está sentindo. Olha, tá me parecendo que tu tá com muita raiva agora, mas isso vai passar. O importante é que tu não te machuque agora, não machuque ninguém. Ou olha, não encontrou o parquinho? Eu sei que tu tá frustrada, mas vamos procurar esse parquinho, vamos ver em outro momento. Que bom que tu tá alegre. A gente não tem um vocabulário emocional muito amplo, a nossa geração, porque não se dava muita atenção para isso. Isso é uma coisa relativamente recente, né? A gente olha o LinkedIn, agora tá cheio de inteligência emocional, Ninguém era presenteado de com um livro comunicação não emocionário, violenta, né? né? O livro emocionário, eu nem sei se eu já não falei dele aqui, mas eu vou trazer N vezes para os nossos episódios, que ele é um dicionário de emoções. Ele tem um aspecto infantil, mas eu aconselho, inclusive, para adultos, que chegamos aqui sem palavras para expressar. E isso gera muita angústia nos adultos também. Eu tô sentindo uma coisa, né, e a gente não conseguir dizer, é muito angustiante. Às Uhum. vezes nos dá raiva, às vezes gera briga, porque Uhum. o outro não tá me entendendo, mas eu não tô conseguindo dizer. Poxa, então eu, enquanto adulto agora, podendo buscar coisas, livros, podcasts, me instrumentalizar para fazer isso, eu poder já colocar essa criança dentro de uma possibilidade de uma comunicação maior dos seus sentimentos, que ela não fique prisioneira daquilo que ela sente. E, Bina, é um grande desafio para nós adultos. A gente não está dizendo aqui que é fácil, a gente não está dizendo aqui que depois desse episódio tudo vai ser diferente contigo, porque não é fácil para a gente. E se você, homem, está nos ouvindo ou nos vendo, é mais desafiador ainda, porque ao homem nunca foi permitido culturalmente, na maioria dos casos, dar vazão para esse lado que alguns chamariam de lado feminino. O feminino é aquele que se relaciona, que se comunica, que se emociona. Isso não é próprio do masculino. O masculino é o que planeja, é o que faz. Isso é ancestral. Então, o homem ele tem ainda mais dificuldade e, junto com as mulheres, ele viveu o que a gente falou no último episódio, um sistema de punição. Esse sistema de punição, ele repercute hoje de duas formas trágicas. Uma das formas é que eu não conheço o que eu sinto porque na minha infância eu não fui permitido a sentir. Engole esse choro, para de chorar, isso não é para tanto. Quantas vezes a gente escutou isso? Isso é invalidar. Então, o meu vocabulário que eu poderia ter criado, Bina, mesmo com o livro em mãos, o emocionário, não me foi dada essa autorização. Então, eu chego como adulto, eu não sei nem o que eu sinto, que dirá sugerir para a criança o que ela está sentindo. Essa é a primeira repercussão trágica. A segunda é que a minha criança ferida traz para o meu adulto o mesmo instrumento que usaram com ela. Então, quando uma criança está um furacão, se eu não trago para a consciência, se eu não escuto, ouço podcasts como esse, fazendo justiça à qualidade do tema que a gente está trazendo aqui, né, Bina? Se eu não me esforço, como tu disse no episódio anterior, se eu não me capacito para as relações afetivas da minha vida, eu vou repetir. Eu vou repetir as mesmas coisas. A minha criança ferida vai repetir o mesmo sistema. Porque a gente já ouviu, tu tá aí,
gordo, saudável, né? Não te aconteceu nada. Não, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que a gente precisou de terapia, quem ainda não começou vai começar, e a gente lida com o nosso conteúdo interno de uma forma muito primitiva ainda, a nossa geração. E daí tem um ponto que eu tinha notado antes aqui, tinha deixado passar, mas que tu resgataste muito bem, que é a falha de pai e mãe. Porque eu já falei todas essas frases que tu mencionou aí. Todas. E já me senti muito culpada. E aí vem outra frase que eu me lembro, que eu ouvi recentemente e ela me ajuda, que é: a culpa paralisa, a responsabilidade mobiliza. Esta frase, eu me abracei nela, porque tinha um monte de Repete coisa que eu ela, ficava culpada. E eu disse, "Mas culpada só gera pensamento ruim, assim, né?" Repete essa frase. A culpa paralisa, e paralisa mesmo, porque daí tu fica ali ruminando o pensamento. Mas a responsabilidade mobiliza. Então, o que é? Se eu assumir que eu errei ali e eu tenho responsabilidade, então o que eu vou mudar? O que eu vou fazer para mudar? Eu disse, eu fico culpada e sigo ali repetindo as coisas, aí faço de novo, me culpo de novo, sofro de novo. Um ciclo sem fim. Então, assim, a culpa paralisa, aí tô eliminando a culpa da vida, assim. Daí, quando me vem, porque ela vem, aí eu disse, não, qual é a minha responsabilidade nesse negócio? O que eu posso fazer? Então, assim, daí então partir para essa mudança. E o que eu consigo me perdoar, assim, nesse processo acho que eu já melhorei, né? E a outra coisa, que eu fiz questão daí, né, quando faço a palestra lá nas empresas, que é o óbvio tem que ser dito, eu acabei inserindo um subtítulo, que é comunicação humanizada de resultado. E eu sempre explico o porquê do humanizada. Porque o humanizado tem falha. A gente não é robô. Tu vai inserir uma programação ali dentro e ela vai se repetir. A gente tá aqui, a gente vai ler, a gente vai se preparar, a gente vai exercitar e daqui a pouco vai errar. Por alguma condição, seja de cansaço, seja de, enfim, N possibilidades Como é importante identificar o que nos distrai também, né? O que nos cansa, o que nos tira daquilo que é o nosso valor. Então, é saber que eu estou num processo evolutivo, eu estou me desenvolvendo enquanto mãe, enquanto pai, mas às vezes eu vou errar. E daí voltar lá, voltem ao episódio anterior também, da autoempatia, de perceber esse erro e poder me mobilizar para fazer algo diferente. Não estamos aqui, acho que já deixamos bem claro que não estamos aqui falando de perfeitos nem de anjos, assim. Então, eu conseguia, eu digo para as gurias, até eu falo, eu tenho de 8 e a de 13. Eu disse, chegamos até aqui sem palmadas no diálogo, mas vocês me ajudem a ter diálogo. Eu disse, me ajudem, por favor, me ajudem a manter o diálogo que chegamos até aqui. Mas isso veio a de 13 e foi um insight que eu não sei por que razão tive, mas eu percebi antes de chegar neste ponto que a minha reação ao que ela fazia, né, pequenininha e imatura, e eu sem ter todo o conhecimento que eu tenho hoje, a minha reação dependia de como eu estava. Porque tinha dias que ela fazia a mesma coisa. E eu percebi que tinha dias que aquilo me irritava muito, mas tinha dias que não me irritava nada. Então, assim, eu disse, não, é injusto que eu faça isso, porque tem a ver com como eu estou, não com o que ela está fazendo. E daí levei isso pro meu marido, e foram longas conversas até, porque a nossa cultura, os dois apanharam quando criança, e era comum, década de 70, 80, né? Era mais comum, mais aceitável, né? A gente está em transição, está saindo disso. Mas, assim, eu não julgo os pais, eu acho que é um crescimento, nós estamos em desenvolvimento. Então, poder aqui trocar, sermos muito sinceros em relação a isso, é desenvolvimento. Quem está pronto aqui, né? E mesmo quem está super pronto, vai precisar resgatar algumas coisinhas assim. E mesmo que não tenha, né, dado aquela palmada ou apertado, assim, tem muitas expressões de comunicação que são igualmente violentas. Inclusive né? a indiferença, né? Inclusive a indiferença. Inclusive, deixa fazer, né? Então, lá em casa a gente cuida muito as duas coisas, né? Aquele momento de muita, que é como tu fala, né, Bina? Dependendo do que eu tô cuidando e dependendo de como eu estou muito mais suscetível. Então, autoconhecimento, né? Eu várias vezes larguei a Olivia e saí. Não é uma indiferença, é me conhecer. Eu falei, eu não vou cuidar, eu não vou estar honrando meus valores se eu continuar nesse espaço aqui. Sim, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo, né? Isso é maduro. A gente sai de cena, respira, convida a esposa ou o esposo para substituir naquele momento, se precisar de substituição ali, e depois volta.
Às vezes não dá tempo. Aí vem a coisa de pegar no braço, aí vem a coisa de jogar alguma coisa. Agora, trazer para a consciência e não se culpar, mas aprender. Assim a gente vai evoluindo, né? Se a gente se culpa, é isso. É isso, a gente não se mobiliza para fazer o certo. Não, então o que que isso tem a ver com comunicação, né? Tem a ver com comunicação sendo a expressão do que somos e o quanto a gente pode ampliar vocabulário, observar, silenciar também é da comunicação. E a escuta, que a gente sempre pensa a comunicação muito como emissão, tem muito a ver com uma escuta, com uma percepção, a observação. Então, nesse processo de comunicação, vermos o quanto isso nos impacta nos pais que estamos sendo. E não tem, olha, não está pronto, né? Assim, eu vivo vendo a minha filha adolescente, eles já estão do nosso tamanho ou maiores do que nós, em alguns casos. Aí precisa estar pronto agora, né? Relaxei com essa. E não é, talvez seja um dos momentos em que mais atenção e escuta esse ser precise de regulação. Então, tu não vai estar mais lá vestindo, alimentando, mas a escuta na adolescência é extremamente É uma grande carência, né, importante. Bina? Então, fica aqui esse convite para pensar na comunicação pais e filhos. Isso aí. E escutar os filhos para compreendê-los, para dar espaço para eles e não para os nossos julgamentos, né? Porque com eles acontece o que a gente faz com os outros adultos também. Escuta para responder, para saber o que dizer, para dar um conselho. Às vezes o filho ele quer ser compreendido e escutado até o fim, coisa que hoje é tão raro assim, né? Esse espaço todo, né? Essa liberdade de poder falar até o fim, contar uma história. E é que a gente cria esses monstros aí, porque daí a gente ensina, né? Eu vejo lá no feedback das minhas filhas, né? Feedback é assunto muito em breve aqui. Feedback das filhas, que é dizer, espera eu acabar de falar. Só quando eu vejo elas também começaram a falar e eu quero retrucar. Me deixa acabar de falar. Tá? Te recolhe, eu ensinei agora. Lide com isso. Comenta aqui nesse episódio em que a gente tentou evoluir um pouquinho mais com o tema do relacionamento entre pessoas que se gostam, que se amam, que escolheram estar juntos. Te inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que tu acha que valoriza esse tema e que está precisando disso. E principalmente, né, Bina, aplica contigo. Tenta praticar isso com mais consciência. E não nos julgue, estamos sendo muito transparentes aqui. Eu me fiz vulnerável hoje aqui, Exatamente. porque eu acho que, especialmente entre os homens, a gente precisa admitir, né, e muitas vezes expressar isso em espaço seguro. Consideramos aqui um espaço seguro, você que está nessa comunidade acompanhando esse podcast, sugira outros temas que a gente possa trazer para cá pelo viés da comunicação. Vamos nos entender? Até o próximo. Até lá.